Esta criação surgiu porque uma amiga minha me ofereceu uma caixa, daquelas de resmas de papel de escritório, uma caixa com 41 cadernos que ela escreveu ao longo de 21 anos e encontrou na garagem. E ofereceu-me esta caixa para eu fazer o que quisesse. Eu, a dada altura, decidi que queria fazer um espetáculo e propus-lhe fazer um espetáculo a partir dos cadernos. Ela aceitou e aqui está. Eu acho que a memória é terreno inesgotável para a criação. Acho que se a memória é terreno inesgotável só para a existência, então para a criação, ou seja, se ainda pudermos misturar mais coisas com a memória, acho que ainda mais. É um tema que me interessa muito, nem é tanto o tema, é um mecanismo que me interessa muito. E acho que estes cadernos se aproximam muito dessa temática. É muito importante, não só porque acho que os cadernos são bastante íntimos, como porque acho que isto, não sendo uma peça de teatro documental, acho que a aproximação a quem a pessoa é o menos importante da peça, na verdade. Eu acho que estou mais à procura de perceber o que é o movimento dos cadernos, qual é a imprevisibilidade da forma do caderno enquanto forma quase literária, de alguma forma, e tentar encontrar esse aspecto híbrido que os cadernos têm, de começarem com uma nota, depois tem uma lista no meio, depois tem um recorte, procurar essa dinâmica que os cadernos têm. Sim, é a mesma pessoa que escreve, há coisas que permanecem ao longo de 20 anos, sei lá, as dificuldades em escolher a roupa para vestir, ah, uma dúvida que acontece às vezes, é uma pergunta que aparece muito que é: será que eu existo? Será que eu existo? Será que eu existo? Que é uma questão que vai sempre permanecendo ao longo dos anos. Ah, e há não sei, alguns temas, um rio, as mãos, há assim muitos temas que vão aparecendo e que se vão transformando, que também é muito bonito ver essa transformação ao longo dos anos. Acho que este processo partiu muito não só por ler e estudar os cadernos muito a fundo, como por discuti-los e pensá-los com a Maria Jorge, que é a atriz do espetáculo, e também depois pensar como é que estes cadernos podiam tomar uma forma cênica, ou seja, sei lá, um caderno que é escrito até à margem e que é todo ele muito ocupado a nível gráfico, a nível da mancha gráfica, como é que isso podia ser uma cena? Ou, por exemplo, o tema chorar, aparece em quase todos os cadernos um momento de choro. Como é que nós trazemos o choro para o espetáculo? Ou seja, tanto pensamos em cadernos específicos, como pensamos, por outro lado, também temas que percorrem todos os cadernos e fomos pensando em trabalhá-los assim. Depois criámos uma espécie de caderno zero, que é o lugar a partir do qual nós falamos e que é tanto nós a falarmos sobre o caderno, como também nós a falar sobre fazer este espetáculo sobre estes cadernos e tem essas dimensões todas. Sim, a cenografia é um espaço muito abstrato, mas que ao mesmo tempo pode ter reminiscências de espaços muito concretos, e acho que serve sobretudo para. Há uma coisa que nos interessa aqui, que é esta coisa de há um mundo que nasce de coisas que são palavras. As palavras são materiais, são escritas, são a tinta. E há um mundo que nasce das descrições que ela faz de viagens, das memórias, dos sonhos. E eu acho que o cenário e também a luz, a música, tem muito em conta essa dimensão de uma coisa que nós, apesar dela ser linguística, no sentido em que ela está apenas escrita nos cadernos, como é que nós conseguimos, a partir disso, ver imagens, construir imagens que são não só discursivas, mas também auditivas, sensoriais, visuais, etc. Eu acho que tem a ver com. Eu, quando fundei a Noite Arder, o meu objetivo principal era cruzar a filosofia, literatura e teatro. Então, eu acho que há qualquer coisa que me interessa em pensar o teatro como um espaço de pensamento, um espaço que permita fazer perguntas e também ver esse movimento do pensamento que nem sempre é discursivo, mas que inclui a performatividade, inclui a luz, inclui a música, e eu acho que esse lado mais performático da sensação e do ato de pensar me interessa muito no teatro.
imensas coisas sobre mim. Acho que, para começar, há um pormenor que é eu encontrei a dada altura os meus cadernos da adolescência e queimei-os, por isso a minha relação com os meus cadernos é logo diferente. Mas depois, durante este processo, fui ler os cadernos que sobraram da hecatombe cadernal da minha vida. E a verdade é que há coisas que são tão semelhantes e ao mesmo tempo tão diferentes. Ou sei lá, há um caderno que eu odeio, que é o caderno 26, e é o caderno em que ela está a começar a ensaiar escrever e as coisas já não são mais o suficiente para ter piada, mas também ainda não são boas o suficiente para ser interessantes. E essa fase, por exemplo, dos cadernos para mim foi muito interessante porque eu senti que era o mesmo que eu fazia, a tentar escrever, aquela pulsão da escrita constante, e às vezes aquilo é só ridículo, e acho que essa encontrar-nos com o quão ridículos somos vistos de fora, acho que é uma coisa que é muito interessante também, poder perceber o quão confuso e ridículo é, porque nós sabemos que ela estava a experienciar aquilo a partir de dentro e é óbvio que quando ela escreve já cria uma camada de narrativa, já é uma narrativa, né? Mas mesmo assim é engraçado entender como nós lendo aquilo com uma certa distância, podemos rir-nos daquilo de uma maneira totalmente diferente, podemos ter uma sensação muito curiosa de intervenção que se calhar sobre a minha própria vida não teria. Não tenho a certeza, mas eu acho que ela continua a escrever todos os dias. Eu diria que sim, mas não tenho certeza. Eu acho que sou uma pessoa embirrantemente otimista. Acho que para mim é muito importante a nível da ação política haver uma certa dose de otimismo. Não sei se é otimismo, mas pelo menos esperança. Eu acho que a esperança é fundamental para poder haver intervenção e resistência, ou seja, acreditar que todos temos de encontrar formas de agência para mudar as coisas, e nesse sentido há um otimismo que eu tenho relativamente ao futuro. Obviamente, o mundo encontra sempre formas novas de nos decepcionar tremendamente, por isso eu acho que pelo menos tento cultivar todos os dias a sensação de ser otimista em relação ao futuro. Acho que pode não ser muito inteligente às vezes ou muito sensato, mas é uma tentativa, porque para mim é uma tentar ser otimista e esperançosa em relação à possibilidade de mudança, para mim é muito importante a nível político. Raquel, muito obrigado. Obrigada eu, Pedro.